Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trago para vocês o terceiro de uma série de 5 vídeos contendo as principais dúvidas sobre o protocolo SPF. Espero que gostem, esclareçam suas dúvidas e não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Hoje falarei sobre o processo de eleição de DR e BDR que ocorre no protocolo SPF. Tá? Iniciarei com uma breve introdução ao processo de adjacência dos roteadores. Tá? Depois, em seguida, falarei o que é e para que serve um DR, BDR e como ocorre o processo de eleição dos roteadores. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aí o nosso vídeo. Para que o roteamento ocorra de forma eficaz em uma rede, é necessário que os roteadores possuam informações precisas e atualizadas sobre redes. Para alcançar esse objetivo, os roteadores eles ficam trocando informações sobre redes constantemente. Tá? Então, para entender um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada em um pequeno exemplo aqui. Tá? Observem essa figura aí. Nós temos aí dois roteadores, tá? Os roteadores R1, tá? E o roteador R2. Tá? Vamos supor que a rede 192.168.2.0, essa rede do cantinho aqui, fique indisponível. Tá? Então o que vai acontecer? O roteador R2 ele vai remover essa entrada da sua tabela de roteamento e vai enviar uma mensagem para o roteador R1 informando que a rede 192.168.2.0 não se encontra mais disponível. Tá? O roteador R1 então vai remover essa entrada da sua tabela de roteamento e vai parar de enviar informação, enviar tráfego, né, com destino à rede 192.168.2.0 através do roteador R2. Tá? A nossa figura aqui não tem nenhum caminho alternativo, então ele simplesmente deixaria de enviar informação para cá. Ok? E quando a rede ficar disponível novamente, o roteador R2 ele vai enviar uma nova mensagem para o roteador R1 informando que a rede se encontra novamente disponível. Tá? Então o roteador R1 vai instalar novamente essa entrada na sua tabela de roteamento e voltará a enviar tráfego com destino à rede 192.168.2.0 através do roteador R2, tá? Através do caminho que se tornou novamente disponível. Tá? E mesmo que não ocorra nenhuma mudança na rede, os roteadores ficam trocando informações de roteamento constantemente dentro de um intervalo de tempo para garantir que possuem informações atualizadas. Tá? É muito importante que os roteadores façam isso quando estão utilizando o protocolo de roteamento, porque em caso de uma falha, tá, eles tomem uma decisão de roteamento, como buscar um caminho alternativo, por exemplo. Tá? E o intervalo de tempo que os roteadores enviam informações na rede sobre o roteamento varia de acordo com o protocolo de roteamento utilizado. Se você utilizar o protocolo RIP, por exemplo, os temporizadores dele serão diferentes dos temporizadores do ASPF. Tá? Bom, esse exemplo aí foi bastante simples, aí, bem óbvio. Então vamos aumentar um pouquinho o tamanho da nossa rede aí e avaliar o comportamento dela agora. Tá? Vamos analisar essa figura aí agora. Tá? Vamos supor que agora a rede 192.168.3.0, essa rede aqui do centro, fique indisponível. O roteador R3 ele vai remover essa entrada da tabela de roteamento, assim como no outro exemplo, e vai enviar uma mensagem para os demais roteadores informando que a rede 192.168.3.0 ficou indisponível. Tá? Em uma rede aí multiacesso aí como a internet, ele enviaria aqui uma mensagem para o roteador R1, tá? Mensagem aqui para o R2, mensagem para o R4, mensagem para o roteador R5. Tá? E ao utilizar um protocolo de roteamento aí como o ASPF, que para garantir a confiabilidade dele exige que os roteadores confirmem o recebimento de uma atualização, o roteador R3 ele receberia uma confirmação de cada roteador, tá, indicando que eles receberam a mensagem. Ou seja, o roteador R1 enviaria uma confirmação dizendo, opa, recebi a informação, tá? O R2 enviaria também, o R4 e o R5. Tá? Agora vocês imaginem, tá, todos os roteadores trabalhando assim, tá? A quantidade de mensagem que teria na rede. Vamos supor que você tem um problema aqui de instabilidade na rede 192.168.5.0 aqui, por exemplo. Tá? Vamos supor que essa rede fique oscilando e fique caindo e voltando o tempo todo. Tá? Imaginem a quantidade de mensagens que os roteadores trocariam entre eles apenas para informar que a rede está disponível e indisponível. Aí voltou, está disponível, mensagem, indisponível, mensagem. Tá? E usando agora aí os termos do ASPF, para que os roteadores troquem informações de roteamento, eles precisam formar uma relação de
adjacência, tá? Entre eles. Eles precisam estar no estado de full adjacência, tá? Analisando aí a nossa figura, vou limpar ela aqui. Qual seria a quantidade de adjacência necessária para que os roteadores possam trocar informações de roteamento, tá? Então vamos analisar isso aqui, ó. O R5 formaria uma adjacência com o roteador R4, com o roteador R3, com o roteador R2 e com o roteador R1, tá? O roteador R4 formaria adjacência com R5, com o roteador R3, com o roteador R2, com o roteador R1. Tá? O roteador R3 com R5, com R4, com R2 e com o roteador R1. O roteador R2 com R5, R4, R3 e R1. Tá? O roteador R1 por si com R5, R4, R3 e o roteador R2. Tá? Aqui, quantas adjacências nós teríamos aqui nesse exemplo? Nós teríamos aqui um total de 10 adjacências formadas. Tá? Aí, para a gente não ficar contando isso, tá? Existe uma fórmula para calcular essa quantidade de adjacências, tá? Para você calcular essa rede, digamos assim, uma rede full mesh aí, né? Que seria, tá, a fórmula n vezes, abre aqui parênteses, n menos 1, tá, dividido por 2. Ou seja, n, a quantidade de roteadores, né? Então eu teria aqui, no nosso exemplo, tá, nós teríamos aqui 5 vezes 4 dividido por 2, que seria igual a 10. Correto? Tá, e se a gente adicionasse então mais um roteador aqui na nossa rede? Tá? Vou adicionar mais um roteador aqui. Tá? Quantas adjacências agora seriam necessárias? E aí? Quantas? 15, correto? Se a gente usar a nossa fórmula aí agora, nós teríamos aqui 6 roteadores vezes 5 dividido por 2. Total, 15. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então reparem que a quantidade de adjacências necessárias, elas crescem bastante, tá? Conforme o tamanho da rede aumenta. Então chegaria um ponto aí que a sua rede trocaria tanta informação de roteamento que afetaria o desempenho dela ao encaminhar outras informações, né? As informações de fato que seriam necessárias. Então, para evitar esse problema aí, o ASPF ele possui uma solução para redes multiacesso, tá? Como a Ethernet, que é aí que entra o papel do Designated Router, tá? Que seria o DR, tá? Cujo papel é servir como um porta-voz aí na rede, tá? De modo que os roteadores formariam adjacências apenas com ele, tá? E ele enviariam suas informações para ele e ele as repassaria para os demais roteadores no segmento multiacesso, tá? Diminuindo assim a quantidade de adjacências necessárias na rede, tá? Então, como vocês podem notar, o DR desenvolve um papel de extrema importância na rede, tá? Sem ele, os outros roteadores não receberiam informações de roteamento, porque não teria uma pessoa para um elemento, né, para repassar as informações. E por esse motivo aí, existe também o Backup Designated Router, tá? O BDR, né? Que o BDR assume a função do DR em caso de falha imediatamente, tá? Existe um BDR na rede. Por padrão do ASPF, em uma rede multiacesso, nós teremos um DR e um BDR, tá? Embora não seja obrigatória a existência do BDR, tá? O ASPF faz isso de forma automática, altamente, você pode configurar da forma que você quiser, mas é altamente recomendado que tenha um BDR, tá? Pois se o DR falhar e você não tiver um BDR, a rede deixará de funcionar, os outros roteadores deixarão de receber as informações de roteamento, tá? Então, nesse caso aí, os roteadores no segmento multiacesso, eles formam uma adjacência, tá? Apenas com o DR e o BDR, tá? E ambos receberão informações dos outros roteadores, tá? Informações de atualização dos outros roteadores. Porém, apenas o DR, tá, encaminhará as atualizações para os demais roteadores. Ok? Então, como está escrito aí embaixo. Perfeito? Agora, vamos supor então que aqui no nosso exemplo que estamos usando aqui,
o roteador R5, tá, seja o DR nesse segmento aqui, tá, e o roteador R4 seja o BDR. Então eu vou colocar aqui o roteador R5 DR, roteador R4 BDR, tá. Ao invés de termos aquele monte de adjacências, tá, os roteadores formariam adjacências apenas com o DR e o BDR. Ou seja, nós teríamos uma adjacência aqui entre o R4 e o R5, tá? O R3 entre o R5 e o R4, o R2 entre o R5 e o R4, o R1 entre o roteador R5 e o roteador R4. Então reparem que a quantidade de adjacência aí diminuiu drasticamente, tá? Consequentemente, a quantidade de informações que seriam trocadas aí também diminuiria, tá? Vamos supor então que a rede 192.168.1.0, tá, essa redezinha aqui, vamos supor que essa rede fique indisponível. Tá? O roteador R1 ele vai enviar essa informação apenas para o DR, tá? Apenas para cá, para o DR e para o BDR, tá? Porém, apenas o DR repassará essa atualização, tá, informando para os outros roteadores que a rede 192.168.1.0 ficou indisponível. Tá? Apenas ele enviará essa informação para os demais roteadores, tá? Para o R3, para o R2, tá? e para o R4. Ok? Então, esse é o papel de um DR e um BDR em uma rede multiacesso, tá? No SPF. Tá? Eles desempenham um papel extremamente importante aí na rede. Tá? Então, agora vamos à seguinte questão aí, que é o assunto do vídeo de hoje. Tá? Como o SPF seleciona qual roteador será o DR e qual roteador será o BDR? Tá? Nós temos aí o Homer aí, pensativo aí, pensando um pouquinho. Então vamos analisar aqui novamente a nossa topologia. Tá? O ASPF ele define uma prioridade para cada interface do roteador. Tá? O roteador que possuir a maior prioridade, tá, será eleito o DR. Tá? E o roteador com a segunda maior prioridade será eleito o BDR. Vamos supor então que esta interface aqui do roteador R3, tá, ela tem um valor de prioridade igual a 10. Então vamos colocar uma prioridade aqui igual a 10. Tá? O roteador R2 aqui tem nessa interface aqui uma prioridade igual a 8. Vou colocar aqui 8. Tá? E os demais roteadores possuem uma prioridade igual a 5. Tá? Vou botar aqui P igual a 5. Igual a 5. E aqui P igual a 5. Tá? Então, nesse caso aqui, o roteador R3 ele seria o DR nesse segmento de rede, tá? E o roteador R2 seria o BDR. Tá? Os demais roteadores, tá? O roteador que não é DR nem BDR, ele é chamado de Drother, ou DR Other. Tá? Aqui, isso aqui é um T. Ok? Então, como eu disse, tá? A prioridade ela é definida por interface e não por roteador. Tá? Isso porque o roteador ele pode ser o DR em um segmento, tá? No caso do R3 aqui, ele pode ser o DR nesse segmento de rede aqui, e pode ser BDR no outro. Tá? Nesse outro segmento de rede aqui, ele poderia ser, se for um segmento multiacesso, ele pode ser BDR ou até mesmo um Drother. Tá? Drother em um, BDR no outro, DR em um. Isso não tem nada a ver. Por isso que a prioridade é definida por interface e não por roteador como um todo. Ok? Então, a prioridade da interface, como eu disse, ela é definida então como a prioridade. Ela é definida por interface. Para configurar ela, temos que ter um comando de configuração de interface. Né? Então ela é definida através do comando de configuração de interface IP OSPF priority e o valor aqui da prioridade, tá? Onde o valor pode ser um número no intervalo de 0 a 255, onde 0 quer dizer que essa interface não fará parte do processo de eleição de DR e BDR, ou seja, se você não quiser que a interface participe, tá? Para evitar que aquele roteador seja eleito um DR ou BDR, se eu coloco o valor de 0, ela não vai participar do processo de eleição, tá? E a interface com maior valor, tá? No segmento, o roteador será eleito o DR, tá?
Então o valor varia de 0 a 255. Em roteadores Cisco, tá, todas as interfaces do roteador possuem um valor de prioridade igual a 1, por padrão, ok? Bom, e agora aí, nesse caso, se todos os roteadores possuem a mesma prioridade, quem será o DR e quem será o BDR aí na rede? Tá? Então, nesse caso aí, o ASPF ele utilizará o Router ID do roteador, tá? Como uma forma de desempate. Mas aí, o que seria o Router ID aí? Tá? Bom, o Router ID é a identificação do roteador OSPF na rede. Tá? Cada roteador OSPF, obrigatoriamente, deve possuir um Router ID. Tá? Caso contrário, o OSPF não funcionará nesse roteador. Tá? Ele nem inicia o processo OSPF no roteador se o roteador não tiver um Router ID. Tá? E o roteador com maior Router ID vai vencer a eleição de DR e BDR na rede. Tá? Então, como que o roteador seleciona o Router ID? Tá? Através do valor configurado, tá? Manualmente pelo comando de configuração do SPF Router ID. Tá? Se você configurar manualmente lá no processo ASPF um Router ID, esse valor vai ser utilizado, ok? Se você não configurar nada, o roteador escolherá um Router ID automaticamente na seguinte ordem, tá? Se o roteador possui uma interface loopback, ele vai pegar o maior endereço IP configurado em qualquer interface loopback, tá? No caso, se o roteador possui mais de uma. Se tiver só uma interface loopback, ele vai usar aquele endereço endereço IP que tiver configurado naquela loopback como Router ID para o ASPF. E caso você não tenha interface loopback configurada, ele vai pegar o maior endereço IP configurado em qualquer interface que esteja ativa. Tá? Então, assim, mesmo que essa interface não faça parte, tá, do processo OSPF, que não faça parte que você não insira, tá, essa interface no domínio OSPF, mesmo assim o roteador vai usar esse endereço IP, tá, o maior endereço IP, para ser o Router ID no roteador OSPF, ok? E a nível de informação aí, tá, os valores de Router ID e Priority, eles são enviados através dos pacotes Hello do ASPF, ok? Uma informação adicional para vocês aí, que para quem está estudando principalmente para as provas aí, isso aí costuma cair nas questões. Tá, então vamos fazer o seguinte, já falei bastante, vamos dar uma olhada aqui na prática. Eu vou colocar a nossa topologia que a gente vem utilizando, a nossa topologia de estudo aqui na tela. Deixa eu abrir ela aqui. Bom, tá aí a nossa topologia. Deixa eu colocar aqui o... Bom, tá aqui o programa. Vamos dar uma olhada então nas configurações aqui do roteador R1. Bom, já está até aqui o roteador R1. Então, como que eu posso fazer agora para saber o status de uma interface em determinado segmento? Tá? Por exemplo, eu quero saber se o roteador R1 ele é DR, BDR ou Drother nesse segmento. Tá? Eu posso utilizar o comando aqui, showIP OSPF interface, tá? Interface, e a interface que está conectada no segmento. Por exemplo, a interface que está conectada aqui nesse segmento aqui da área 0 do roteador R1 é a interface gigabit 0/0. Então vamos colocar aqui a interface giga 0/0 para a gente saber o status dessa interface aqui. Tá? Então, reparem aí que aqui nós temos algumas informações importantes, tá? Que o ASPF esse comando aí nos mostra, tá? Aqui ele mostra pra gente o estado da interface, tá? No caso aqui, o roteador R1, ele não é nem DR nem BDR nesse segmento, ou seja, como eu disse para vocês, ele é um Drother. Então, ele mostra aqui pra gente também, tá? Uma opção importante, como eu disse para vocês, que a prioridade, o valor padrão é 1, tá? A interface está configurada com um valor padrão, tá? E vocês lembram lá no nosso primeiro vídeo que eu comentei que eu criei as interfaces loopback nos roteadores para facilitar a identificação do Router ID? Então, agora você deve estar analisando aí, deve estar fazendo um pouquinho mais de sentido para vocês aí. Tá? Reparem então que aqui como é que a gente faz, por exemplo, aqui nós temos aqui o DR, tá? Aí ele bota até aqui o ID do DR, ou seja, é o endereço 3.3.3.3, tá? Que seria o nosso roteador R3, aquele endereço do loopback.
Tá? O nosso BDR aqui é o roteador 2.2.2.2, ok? Então nós conseguimos ver aqui através desse comando o status da interface, tá? E conseguimos ver também quem é o DR, quem é o BDR no segmento, tá? Ele mostra aqui as adjacências que tem formado, ok? Um outro comando bastante útil, tá? É o comando show IP/OSPF neighbors, que ele mostra pra gente aqui, também de uma forma um pouco mais resumida. Deixa eu colocar aqui de novo para ficar melhor. Tá? Ele mostra aqui também quem é o DR, tá? No caso aqui o roteador R3, tá? E mostra aqui também o BDR, tá? Que é o roteador R2. Ok? E outro comando, que é o nosso velho conhecido aí também, seria o comando show IP/OSPF interface brief. Tá? Aqui de uma forma que é rápida e um pouco mais resumida, ele vai mostrar pra gente aqui, por exemplo, a nossa interface Giga, ele mostra todas as interfaces, né, nesse caso, mas a gente pode pegar aqui a nossa interface Giga 0/0, que o status dela aqui é Drother, tá? E a quantidade de vizinhos que ele possui através dessa interface, no caso aqui 2, tá? Quantidade, tem o roteador R2 e o roteador R3, ok? Então, já para a gente ver o router ID do roteador, a gente pode utilizar o comando, deixa eu botar um pouco para cima aqui, show IP/OSPF. Tá? A gente sobe aqui, logo no início dele, ele coloca aqui, ó, a primeira linha, ó, o número do processo OSPF, nós temos o processo número 1 que nós criamos, tá? Com o ID 1.1.1.1. Ou seja, ele pegou o endereço da loopback 0 lá e usou como router ID, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no roteador R2, vamos dar uma olhada lá no roteador R2 também. Vamos digitar o comando show IP/OSPF interface giga 0/0. Tá? E reparem que o estado dele aqui, ele é o BDR. Ok? Aqui tem o router ID do DR, tá? Que é o roteador 3, mesma informação que mostrou lá no roteador R1, só para vocês darem uma olhada aí, tá, ok? Como vocês podem ver aqui, a prioridade também é 1, tá? Por que ele venceu por que ele virou um BDR e não um roteador R1? Nós temos 3 roteadores aqui nesse segmento, tá? Temos o roteador R1, 2 e 3. O R3 foi o DR, o R2 o BDR, o R1 o Drother. Tá? Por que o R2 teve prioridade sobre o roteador R1 e perdeu para o R3? Por causa da combinação de Priority e Router ID, ou seja, a Priority dos 3. Tá? Como 1, então o critério de desempate foi o Router ID. O roteador R3 tem um Router ID maior de todos, tá? Foi eleito o DR. O roteador R2, o segundo maior, foi eleito o BDR. O restante dos roteadores nesse segmento seriam Drother. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos usar aqui o comando que a gente começou a usar agora, o show IP/OSPF neighbors. Tá? Nós vemos aí que temos algumas adjacências a mais que o roteador R1. Tá? Nós temos aqui o que a gente já viu lá, tá? Temos o vizinho aqui, o roteador R1, tá? O estado dele lá tá full Drother, tá? O roteador R3, que é o DR, tá? E reparem aqui que o roteador CA1, tá? Que tem o ID 4.4.4.4, o estado dele aqui é full, mas aqui entre DR, onde deveria ter DR e BDR, tem um traço. Por quê? Será que isso daí aconteceu? Tá? Bom, isso ocorre aí porque o tipo de rede aqui, entre eles, tá? Entre o roteador R2 e o CA1, é uma rede ponto a ponto, tá? E esse tipo de rede, ela não exige a necessidade de ter um DR e BDR, pois teremos apenas 2 roteadores aí conectados, né, no segmento, tá? Então, por default, para esse tipo de rede aqui, o SPF ele não exige, tá? A regra do SPF ele não exige que tenha um DR e um BDR, isso aí, tá?
Então, vamos dar uma olhada aqui no roteador R3 agora. Tá, vamos usar o comando aqui, mesmo comando, show IP ospf neighbor. Opa, neighbor. Tá, reparem que aqui ele possui adjacência com os vizinhos, tá? O roteador R1, que é o Drother, o roteador R2, que é o BDR, e ele possui adjacência aqui com o roteador CA2, tá? Mas reparem que tem duas vezes aqui. Por quê? Nós temos duas interfaces conectadas lá com o roteador CA2. Nós temos a interface Fast 2/0 e a Gigabit 1/0. Ok? Como eu disse para vocês, o roteador R3, nesse segmento aqui da área 0, tá? Ele é o DR. Tá? Já nos outros segmentos, com o roteador CA2, ele é o BDR. Como que eu sei disso? Porque, pô, se o roteador R2 ele é aqui o DR, consequentemente, o R3 é o BDR. A gente pode confirmar isso aí através do... A gente pode usar aqui o comando show IP ospf. Vamos botar aqui interface brief, que a gente já viu logo todas as interfaces. Ó, no segmento aqui da giga 0/0, que é o segmento da área 0, ele é o DR. E aqui nos outros segmentos, ele é o BDR. Tá? Então, isso ocorreu porque o CA2 ele possui um ID maior, tá? Um router ID maior que o roteador R3. Tá? O roteador CA2, o router ID dele é o 5.5.5.5, maior que o do roteador R3. Por isso ele foi eleito o DR nesse segmento. Tá? Então vamos fazer o seguinte: eu configurei um novo roteador, tá? Que ele estaria conectado aqui ao nosso switch SW1. Tá? Vou botar aqui um roteador aqui, tá? O roteador R6. Tá? Vou colocar aqui o númerozinho dele aqui. Ele está aqui, já está aqui dentro do programa. Só que esse roteador, eu fiz o seguinte, tá? Vou dar aqui o comando show IP interface brief. Eu só configurei a interface Gigabit 0/0 com IP 10.0.0.6 para que ele... Botei o final 6 aqui para ele fazer parte do nosso segmento aqui, da nossa rede do /24, tá? Mas não configurei a interface do loopback. Tá? Eu já deixei o SPF configurado aqui para adiantar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A interface está down, vamos levantar aqui a interface de novo. Int giga 0/0. Vou dar um no shut aqui. Sair daqui do modo de configuração, ó. Subiu a interface. Ó, já subiu as adjacências aqui do ASPF. E vamos digitar aqui o comando show IP ospf neighbors. Ó, reparem que ele tem aqui o vizinho, o roteador R1, tá? O roteador R2 e o roteador R3. O roteador R3 no segmento é o DR, o roteador R2 o BDR e o roteador R1 o Drother. Mas repara que o estado aqui, tá? É two-way, ou seja, isso quer dizer que ele não formou uma adjacência com o roteador R1. Tá? Como eu disse para vocês, os roteadores, eles, dentro do segmento, eles formam adjacência apenas com o DR e o BDR. Tá? A gente pode até digitar aqui o comando show IP ospf interface. Vamos colocar aqui a interface giga 0/0. Tá? Que ele até mostra pra gente aqui o seguinte, ó, a quantidade de vizinhos. Tá? Ele fala, os vizinhos são 3, ele tem 3 vizinhos nesse segmento. Tá? Que seria o roteador R3, o R1 e o R2. Tá? E a adjacência com 2, que seria que ele está adjacente com o roteador R2, que seria o BDR, e adjacente com o roteador R3, que seria o DR. Tá? Agora, eu não sei se vocês notaram aí, um detalhe importante, é que o roteador R6, qual que é o router ID dele? Vamos dar uma olhada aqui, show IP ospf. Opa. Router ID do roteador R6 é o 10.0.0.6, que é o IP lá da interface, que é a única que ele tem, né? Esse ID, ele não é maior do que os outros, tá? E qual que é a prioridade que ele tem na interface? Aqui tem prioridade na giga 0/0, ele está com a prioridade 1, tá? Igual os outros também. Por que esse roteador não virou o DR na rede? Já que ele tem um router ID maior,
E aí? Pelo simples fato seguinte, uma vez que são definidos DR e BDR no segmento de rede, eles não alteram, mesmo que você insira um roteador com uma prioridade maior, com um router ID maior, tá? O DR, ele só vai, o roteador que foi eleito DR, ele só vai perder o status de DR se houver uma falha nele, tá? E se houver uma falha no DR, o roteador que é o BDR imediatamente vai assumir o papel do DR, ok? E uma nova eleição será realizada na rede para eleger um novo BDR, porque o BDR passaria a assumir o papel de DR e teria que entrar um novo BDR, ok? Então vamos dar uma olhada, vamos simular aqui uma falha aqui no roteador R3. Vou fazer o seguinte, eu vou derrubar a interface giga 0/0, que a interface está conectada no segmento. Vou dar um shut aqui nessa interface. Então eu vou fazer o seguinte, vou resetar o processo ASPF, então, que a gente pode usar o comando clear, clear IP ASPF proxies. Vou dar um Y aqui, yes. Tá, ele resetou aqui. Então vamos botar aqui o comando só pra gente ver, show IP OSPF, pra gente ver se mudou alguma coisa. Neighbor. Tá. Repare o seguinte, o estado agora com todo mundo é two-way drawdown. Vamos ver como é que está o status aqui da interface giga 0/0. Show IP OSPF int giga 0/0, que é a interface do segmento. Ó, o estado da interface mudou aqui para drawdown. Tá? Ou seja, esse é como se o roteador R3, vamos supor, ele tivesse caído e tivesse voltado, tá? Ele não era o DR e mesmo assim ele não obteve também o seu papel de volta, tá? Isso também é importante, tá? Ele perdeu o status de DR, quando ele voltar para a rede, ele não vai voltar com o estado de DR, tá? Esse papel não é preemptivo, tá? É diferente de um HSRP, por exemplo. Tá? Então, fiquem ligados nisso. Uma vez que o roteador tomou o papel de DR, ele vai ser o DR até o momento que ele tiver uma falha, tá? E se ele perder o papel de DR, ele só volta depois, no caso de uma falha aí de DR e BDR. Vamos ver quem virou aqui o BDR na rede aqui, vou dar um show. Ó, nós temos aqui, ó, o roteador R2 passou a ser o DR, o roteador R2 ele era o BDR, correto? E o roteador R6, agora que tem o router ID dele aqui, o 10006, passou a ser o BDR. Por quê? O roteador R3, que era o DR, falhou. O roteador R2 era o BDR, assumiu imediatamente o papel de DR. Tá? Uma nova eleição foi feita na rede para eleger um novo BDR. No caso, para eleger um novo BDR, eles são quem eram os roteadores ali, os candidatos. O R1 e o R6. O R6 ganhou porque tem maior router ID. Tá? Então, ele foi eleito BDR. Ok? Aí, nesse caso agora, ele só vai se tornar um DR se o roteador R2 falhar. Ok? Bom, então, pessoal, vamos dar agora uma olhada aqui nas questões do slide aqui. Vamos voltar ao nosso slide aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessas questões aqui, para a gente pensar um pouquinho aí. O que acontece em caso de falhas no DR na rede? Tá? Será necessário uma nova eleição para DR? O que acontece se um roteador com um router ID maior for adicionado à rede? Então, para o primeiro ponto aí, ó, o atual BDR assume o papel de DR, como a gente viu, e uma nova eleição ocorre para eleger um novo BDR. Tá? E será necessário uma nova eleição para DR? Não. Por quê? O atual BDR assumirá o papel de DR imediatamente. Ok? E o que acontece se um roteador com uma router ID maior for adicionado à rede? Nós já vimos que esse roteador não se tornará DR nem BDR sem que ocorra uma nova eleição na rede. Tá? Uma vez escolhido DR e BDR, eles não alteram seu status, tá? Sem que haja uma falha em um deles aí, como a gente acompanhou também. Tá? Vamos continuar aí. Ó. O que aconteceria então em caso de falha do BDR? Tá? Quantos DRs, BDRs podem existir no segmento multiacesso? Tá? E o que acontece no segmento multiacesso que não possui um DR? Tá? Bom, no caso de falha do BDR, como a gente viu, é realizada uma nova eleição na rede para eleger um novo BDR. Tá? O roteador que possuir o maior router ID vencerá a eleição e se tornará um novo BDR na rede. Tá? Para a próxima questão aí, ó.
apenas um DR e um BDR por segmento. Como nós vimos, no caso até o roteador R3, ele era DR em um segmento e BDR no outro. Tá? Então, por segmento, você tem um DR e um BDR. Tá? E o que acontece no segmento multiacesso que não possui um DR? Tá? Os roteadores não trocarão informações de roteamento e não aprenderão informações sobre rota. Ou seja, a rede não funcionará. Vamos fazer aqui um teste interessante aqui. Ó. Nós temos no... Vamos dar uma olhada aqui no roteador... No roteador R1. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na tabela de rota dele aqui. Vamos dar um show IP route. Route OSPF. Só para botar as rotas do SPF. Reparem que ele tem todas as redes aí na tabela de roteamento, funcionando perfeitamente, tudo bonitinho, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar na interface na giga 0/0 dele, e vamos colocar aqui um comando IPOS, vamos colocar o priority lá, vamos colocar a prioridade igual a 0, para ele não participar do processo de eleição de DR e BDR, tá? Vamos botar aqui o comando IPOS interface giga 0/0. Reparem que a priority dela aqui é 0. Tá? Vamos dar aqui um show IPOSPF neighbor. Tá? Então o roteador R2 ele é o DR. Vamos lá no roteador R3, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ter int g 0/0. Vamos colocar aqui IPOSPF priority 0. Tá? Mesma coisa, também não vai participar do processo de eleição. Vamos no roteador R6. Vamos ter int giga 0/0 IP OSPF priority 0. Tá? Agora vamos ver uma coisa interessante aqui, ó. Aqui, reparem que nós tínhamos aqui o R2 como DR, o roteador R6 como BDR, correto? Vou botar aqui para a gente repetir o comando. Ó. Agora o roteador R6, que também tem a priority 0, ele simplesmente virou outro drawer, tá? E nós só temos aqui, nesse segmento, o DR, tá? Como eu disse para vocês lá, o BDR não é obrigatório, mas é altamente recomendado que tenha um no segmento, tá? E vamos digitar aqui de novo aqui o comando show IP route OSPF. Tá? Reparem que as rotas estão aí, redes funcionando normalmente, sem problema nenhum. Agora vamos simular uma falha lá no roteador R2 lá, que é o nosso DR. Vamos entrar aqui na interface giga 0/0. Vamos derrubar essa interface aqui. Dar um shutdown nela. Tá, a interface caiu. Tá? Vamos acompanhar aqui. Pegar o comando show IP OSPF neighbor. Por enquanto o roteador continua aqui, porque o dead time dele ainda não expirou. Tá? Reparem que está diminuindo aqui. A gente tem que esperar esse tempinho para que a rede reconheça, né? Sinta a falta aí do roteador. Se a gente botar o comando IP route, as rotas ainda estão aqui. Tá? Ó, faltam 4 segundos. 1. Ó, vamos lá. Caiu. Tá? O roteador R2 ó, não está mais aí na rede. Ou seja, nós não temos mais um DR. IP OSPF interface giga 0/0. Tá? Ou seja, nós não temos aqui o DR, tá, nessa rede e nem o BDR. Tá? E o que aconteceu agora? Vamos ver as rotas aí na nossa tabela de roteamento. Opa, cadê as rotas OSPF? Não estão mais aí. Ou seja, não tem mais um roteador para poder repassar as informações para os outros roteadores no segmento multiacesso. Ok? Então, por isso é muito importante ter o BDR. Tá? No caso aqui, quando o roteador voltar, tá, a rede normaliza o funcionamento. Tá? Como a gente pode ver aqui, quando ele formar a relação de adjacência, dá aqui o comando chip OSPF neighbor, o roteador R2 está iniciando, está no status aqui de init, daqui a pouco ele vai passando os estados OSPF, tá, até chegar ao estado final, com o estado full. Por enquanto, a gente ainda não tem as rotas aí, porque ainda está formando a relação de adjacência.
Isso daí, reparem que no caso de falha, como não tinha ainda o DR, BDR, demorou um pouquinho mais, ó, mas agora concluiu, tá? E se a gente ver agora, vamos esperar as rotas aí, daqui a pouquinho ele vai redistribuir, vai informar aqui as rotas. Pronto, a rede está no ar aí de volta. Ok? Então, pessoal, é isso aí pro vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas de vocês com relação ao processo de eleição de DR e BDR com o protocolo de roteamento ASPF. Fiquem à vontade para postar as dúvidas de vocês nos comentários do vídeo, e assim que possível estarei respondendo, ok? Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.